Capítulo 191. Um tesouro em movimento. Certo, não vamos mais falar sobre isso, disse ele, desanimado. Depressa, não temos muito tempo. Vamos recolher tudo rapidinho. Amy assentiu. Nesse momento, uma equipe de guardas mecânicos passou pela rua atrás de Luan e Amy. Quando viram Luan e Amy, estavam prestes a atacar. De repente, seus corpos estremeceram e eles guardaram as armas. Sob o olhar perplexo de Amy, correram para a praça e começaram a pegar todos os tipos de orbes. Logo, eles pegaram todas as bolas de luz e correram até Luan. Luan guardou a bola de luz e olhou para Amy, que estava com a boca aberta e uma expressão perplexa. Eu fico com ele primeiro, depois dividimos, Amy assentiu, um pouco confusa. Então, os dois correram para dentro do prédio. Eles percorreram todos os cômodos o mais rápido que puderam e deixaram o prédio depois de coletar todos os tesouros. Desde matar todos os guardas mecânicos no prédio de 1000 metros de altura até coletar todos os itens e ir embora, todo o processo levou apenas 1 minuto. Eles embarcaram no Black Bear número 1, que estava estacionado do lado de fora. Em poucos segundos, chegaram ao segundo prédio de 1000 metros de altura e iniciaram uma nova rodada de procedimentos. 5 minutos depois, o Urso Negro número 1 chegou ao edifício de 3000 metros de altura no centro. Assim que Luan e Amy chegaram ao portão, os 6 comandantes mecânicos foram cobertos por faíscas elétricas e caíram no chão, tremendo. Amy já estava insensível a essa cena. Ela ainda não conseguia entender como Luan fez isso. Originalmente, Amy pensou que Luan havia usado interferência mecânica. Entretanto, a interferência mecânica definitivamente não poderia fazer isso, então Amy ficou confusa agora. Ele só podia imaginar que Luan tinha um tesouro muito poderoso ou algo assim. Mas Amy não perguntou. Depois de coletar todos os tesouros dos 6 comandantes mecânicos, Luan e Amy subiram até o prédio de 3000 metros de altura. 1 minuto depois, eles saíram do prédio, com os rostos cheios de surpresa. A colheita foi extremamente abundante. Vamos continuar. Luan sorriu e disse. Amy também assentiu animadamente. MHM. Os dois embarcaram no Urso Negro número 1. Quando Luan estava prestes a sair, ele de repente pensou em algo. Espere, vamos voar ao redor da área central. Amy ficou surpresa e perguntou confusa. O que há de errado? Deixe-me ver se há algum fragmento do núcleo de Ayer. Amy olhou para Luan, confusa. Qual a utilidade disso? Luan sorriu e assentiu. Um lampejo de compreensão apareceu nos olhos de Amy. Ela sentiu que finalmente entendia por que Luan conseguia fazer tantas coisas estranhas. Então era por causa do fragmento do núcleo de Ayer. Mas por que ela não conseguiu fazer isso? Será que o fragmento do núcleo de Ayer era apenas o meio e só podia fazer isso porque havia outros tesouros? Amy pensou por um momento, mas descobriu que não conseguia entender, não importava o quanto tentasse, então não se deu ao trabalho de pensar no assunto. Ele só tinha que seguir Lei Feng. Luan naturalmente não sabia do palpite de Amy. Embora Amy tivesse imaginado que o fragmento do núcleo de Ayer seria útil para ele, ela estava errada. No edifício de 3000 metros de altura, Luan obteve mais 3 fragmentos do núcleo de Ayer. Após absorvê-los, Luan percebeu que sua relação com as ruínas mecânicas de Ayer havia se estreitado. Ele estava cada vez mais ansioso pelo que aconteceria se continuasse a absorver. Depois de circular a área central, Luan encontrou mais 2 fragmentos do núcleo Ayer, de acordo com as dicas do cubo da evolução. Eles então pilotaram o Urso Negro número 1 para fora da cidade flutuante e seguiram para a próxima. Da entrada à saída da cidade flutuante, Luan e Amy não perderam tempo. Levaram 15 minutos no total. O principal motivo era que o controle mecânico de Luan era muito exagerado. Todos os guardas mecânicos não conseguiam bloqueá-los nem por um segundo. Eles até os ajudaram a recolher os despojos. Além disso, eles exploraram apenas 4 edifícios de 1000 metros de altura e um edifício de 3000 metros de altura. Naturalmente, foi mais rápido. O tempo real gasto foi na busca pelo fragmento do núcleo de Ayer na área do núcleo.
Cerca de meia hora depois que o urso negro número 1 deixou a cidade flutuante, o elevador aéreo chegou à praça da cidade flutuante, vindo da cidade de aço abaixo. 100 folhas levaram seus subordinados para fora. Sua expressão não era muito boa, e ele disse com raiva: droga! Perdemos tempo demais lá embaixo. Ele realmente deixou o tesouro móvel escapar. Todos os subordinados de Baís abaixaram a cabeça, sem ousar falar. Após um momento de silêncio, Baís respirou fundo para acalmar sua raiva e disse: mas não importa. Se eu encontrar o fragmento do núcleo de Ayer, posso avançar para o rank 2. Nesse momento, poderei dominar todas as ruínas mecânicas de Ayer. Encontraremos o tesouro móvel mais cedo ou mais tarde. Ao ouvir as palavras de Baís, seus subordinados concordaram com a cabeça. O jovem mestre tem razão. Se nem nós conseguimos pegar o tesouro móvel, os outros definitivamente também não conseguiriam. Ainda temos uma chance. Sim, assentiu Baís. Vamos primeiro para a área central. Nosso primeiro objetivo é encontrar o fragmento do núcleo de Ayer. Nosso segundo objetivo é vasculhar todos os prédios altos. Vamos lá. Sim. Mais uma vez, Baís liderou seu grupo de subordinados em direção à área central. Meia hora depois, Baís e seus subordinados estavam em frente ao portão de um prédio de 3.000 metros de altura. Do lado de fora da porta, os 6 comandantes mecânicos já haviam caído no chão. A porta estava escancarada e tudo estava muito silencioso. A atmosfera caiu em um silêncio mortal. Eles já tinham visto essa cena muitas vezes. Todos os edifícios de 1.000 metros de altura nas 4 áreas eram iguais. A princípio, Baís e os outros não acreditaram, mas depois de entrar no prédio e descobrir que todos os cômodos haviam sido revistados, eles não tiveram escolha a não ser acreditar. Nesse momento, o rosto roxo de Baís escurecera ligeiramente. Nenhum de seus subordinados ousava falar, nem mesmo respirando ruidosamente. Após um momento de silêncio, os olhos de Baís estavam vermelhos e ela soltou a voz entre os dentes cerrados. Quem é? Quem fez isso? O elevador está em nossas mãos e ninguém mais tocou nele. Quem diabo subiu na cidade flutuante e pegou o tesouro do prédio alto? Como eles chegaram aqui em cima? Será que ele conseguia voar? Ah! O rugido furioso de Baís ecoou por toda a área central. De repente, centenas de folhas e alguns subordinados de Baro ficaram atordoados e seus olhos se arregalaram. De repente, a respiração deles ficou pesada. Um homem Baro em uma túnica de mago disse com incerteza: jovem mestre, será que eles realmente conseguem voar? Outro Baro disse: jovem mestre, estes cadáveres são os mesmos que encontramos antes. Não há ferimentos neles, e não há nem mesmo sinais de batalha ao redor deles. Algo brilhou nos olhos de Baís enquanto ela olhava para o cadáver do comandante Mesh. Aquele dispositivo voador em forma de losango. Só aquele dispositivo voador em forma de losango conseguiu voar até aqui. Disse Baís com os dentes cerrados. Os olhos de Baís e dos Baros brilharam de incerteza. O que é aquela aeronave em forma de losango? Perguntou um dos Baros. Para poder deixar a outra aeronave protegê-la e destruir esses guardas mecânicos como se estivessem se autodestruindo, poderia ser o rei das ruínas mecânicas de Ayer. Outro Baro disse: mas, sendo o rei das ruínas mecânicas de Ayer, por que ele levaria o tesouro do prédio? A relíquia em si foi preparada pela terra de origem para nós, guerreiros genéticos, certo? Então, você realmente acha que ele é um guerreiro genético? Que tipo de guerreiro genético pode fazer uma coisa dessas? A multidão estava em uma discussão acalorada. Baís franziu a testa e bufou: não importa o que aconteça, vamos nos lembrar disso. Ele ainda teve tempo de ir para outra cidade flutuante. Não importa o que aconteça, precisamos pegar o fragmento do núcleo de Ayer. Este era o ingresso para a cidade flutuante central. Não podemos perder aquele grande banquete. Sim, senhor. Procure as cidades flutuantes por perto. Não fique no caminho daquela estranha aeronave em forma de diamante.
As cidades flutuantes ao longo do caminho podem ter sido exploradas e coletadas por aquela estranha aeronave em forma de diamante. Sim. Ela e sua equipe nem continuaram explorando os outros arranha-céus na área central. Em vez disso, deixaram a cidade flutuante e desceram para a cidade de aço. Em seguida, avançaram rapidamente em direção a outra cidade flutuante que não cruzava a rota do Urso Negro número 1. Capítulo 192. Emboscada, Rei da Geada Branca. No Urso Negro número 1. Lu e Amy estavam dividindo os ganhos na cabine. Este gene transcendente de nível comandante parece muito bom. Ligação magnética. Lei Feng, você o quer? Eu? Eu não uso isso. Então eu pego. Amy guardou alegremente. Outro comandante mecânico de nível 2. São 4 desta vez, então vou levar os 2 comandantes mecânicos com canhões espirituais. Então eu quero outros 2, e essas armas geno de classe comandante. 12 no total. Cada um de nós terá 6. Tudo bem, não tem nada adequado para mim aqui. Você pode escolher primeiro, Amy. Também não tem nada adequado para mim, então vou escolher um aleatoriamente. Então eu pego o que tem um valor maior. Uau! Não me faltam cristais espirituais de qualquer maneira. Distribua também o fluido genético da força espiritual. Lu e Amy levaram meia hora para distribuir completamente a colheita. Lu obteve 12.000 garrafas somente de fluido genético de força espiritual. Além do que Lu havia recebido antes, ele agora tinha um total de 22.000 garrafas de fluido genético que aumenta a força espiritual. Isso equivalia a 220 milhões de cristais espirituais de grau 1. Um total de 200 milhões. Lu ficou tão emocionado que quase chorou. Além do fluido geno da força espiritual, havia 6 armas geno de classe comandante, 17 armas geno de classe líder e ainda mais armas de classe elite. Além disso, havia também fantoches mecânicos, bombas de energia espiritual, talismãs e vários outros itens. Em apenas uma onda, Lu provavelmente ganhou cerca de 300 a 400 milhões de cristais espirituais de primeira qualidade. Esta era apenas uma cidade flutuante. Ainda havia muitas outras cidades flutuantes por vir. 5 dias depois, já haviam se passado 10 dias e meio desde a inauguração das ruínas mecânicas de Ayer. Faltava apenas 1 dia e meio para as ruínas fecharem. Nos últimos 5 dias, Lu e Amy viajaram no Urso Negro número 1 para várias cidades flutuantes para coletar recursos. Toda vez que chegavam a uma cidade flutuante, saqueavam prédios de 4.000 metros de altura e um prédio de 3.000 metros de altura. Depois, verificavam se havia fragmentos do núcleo de Ayer antes de partir sem parar. Em apenas 5 dias, os 2 tomaram até 7 cidades flutuantes. Ele obteve 110.000 garrafas de fluido genético de poder espiritual. Isso equivalia a 1,1 milhão de cristais espirituais de grau 4. Aquilo era apenas o fluido geno espiritual. Havia muitas outras coisas, como armas geno de classe comandante. Pode-se dizer que ele ganhou muito. Infelizmente, com o passar do tempo, mais e mais cidades flutuantes foram conquistadas. Nos primeiros 3 dias, Lu e Amy já haviam conquistado 5 cidades flutuantes. Contudo, nos últimos 2 dias, eles saquearam apenas 2. Embora tivessem encontrado outras cidades flutuantes, todas elas tinham pessoas. Lu não tinha a intenção de iniciar um conflito com os outros guerreiros genéticos. Em vez disso, partiu imediatamente em busca de uma nova cidade flutuante. No Black Bear número 1, Lu e Amy estavam sentados em seus assentos. Amy parecia entediada. Houve pessoas em algumas cidades flutuantes recentemente. Devemos descer, matá-las e roubar suas coisas. De qualquer forma, elas nunca deixaram a terra de origem. Se morrerem, seus ganhos certamente serão perdidos. Lu olhou para Amy e sorriu. Só gênios de organizações poderosas conseguem chegar à cidade flutuante. Se você tem um cristal de desprendimento, receio que eles também tenham um. Receio que eles tenham muitas cartas na manga. Embora não sejamos fracos, talvez não consigamos detê-los antes que usem o cristal de fuga.
Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Amy pensou por um momento e assentiu. É verdade. Uma pessoa como ele deve ter muitas maneiras de escapar. Então, o que devemos fazer? Lu Yuan pensou por um momento. Estamos a caminho da área central. Devemos chegar à cidade flutuante central em breve. Quando chegar a hora, veremos se conseguimos ir diretamente para ela. Se possível, entraremos secretamente e levaremos todas as coisas boas de dentro. Nesse caso, receio que ninguém terá mais ganhos do que nós nas ruínas mecânicas de Ayer. Ao ouvir isso, os olhos de Amy brilharam e ela assentiu. Ah, é mesmo. Vamos fazer isso. E? Tem outra cidade flutuante lá na frente. Lu Yuan olhou para a cidade flutuante à sua frente e ergueu as sobrancelhas. Vamos ver se tem alguém aí. Lu Yuan controlou o urso negro número 1 e voou em direção à cidade flutuante. Depois de passar pela linha de defesa da aeronave fora da cidade flutuante, o urso negro número 1 entrou na cidade flutuante. Então, Lu Yuan controlou o urso negro número 1 e voou diretamente para a área central. Avançando a 3 vezes a velocidade do som, o urso negro número 1 entrou na área central em menos de 1 minuto. Olhando para os guardas mecânicos patrulhando a rua, os olhos de Lu Yuan e Amy brilharam e eles sorriram. É uma cidade flutuante que ainda não foi desenvolvida. Temos muita sorte. Lu Yuan riu. Depressa. Atacar, atacar, atacar. Vamos primeiro para o prédio de 1000 metros de altura. Amy disse, pulando. O urso negro número 1 cruzou o céu como um raio de luz e rapidamente chegou do lado de fora de um prédio de 1000 metros de altura. Lu Yuan e Amy desceram do urso negro número 1. Então, Lu Yuan ordenou que os guardas mecânicos se autodestruíssem. Então, ele e Amy caminharam em direção ao portão do prédio. Assim que os dois se aproximaram da entrada do edifício de 1000 metros de altura, o espaço ao lado da porta se distorceu, e uma flutuação de energia espiritual extremamente poderosa se espalhou. As pupilas de Lu Yuan se contraíram levemente quando ele sentiu a poderosa flutuação de energia espiritual. Seu corpo desapareceu de onde ele estava e ele apareceu na frente de Amy. Capítulo 193. Emboscada, Rei da Geada Branca. Amy imediatamente ativou sua glicínia celestial e ficou na frente dela e de Lu Yuan. Assim que os dois se moveram, um ataque aterrorizante foi lançado do espaço distorcido e caiu na videira roxa e Avenlu. Estrondo. A videira roxa e Avenlu foi quebrada pelo ataque aterrorizante, e o ataque restante foi direcionado a Lu Yuan. Lu Yuan semicerrou os olhos levemente e seu corpo espiritual de jade branco explodiu com toda a sua força. Luzes brancas brilharam em seu corpo. Lu Yuan agarrou a espada guardiã com força. Uma luz branca extremamente cortante emergiu da espada e avançou em direção ao ataque que se aproximava. Estrondo. A luz branca incomparavelmente afiada da espada colidiu com os vários ataques, e todos os ataques foram dispersos no primeiro momento. O que? Isto é impossível! Exclamações ecoaram uma após a outra. 9 Kamen saíram do espaço distorcido. Os 9 estavam olhando para Lu Yuan com medo nos olhos. Depois de ver a aparência de Lu Yuan, as expressões de 5 Kamen mudaram. Um Kamen alto segurando uma longa lâmina negra exclamou: "Humano, é você?" Lu Yuan ficou atordoado. Olhou para o Kamen que falava e arregalou os olhos ligeiramente. "Você é aquele Liu alguma coisa da última vez. Eu não esperava que você estivesse aqui." O rosto de Kamen, que empunhava a lâmina, escureceu. "Liu. Sou um dos 4 grandes pilares de Sua Alteza Yangqian, Liu." Lu Yuan assentiu. Ao ver o olhar superficial de Lu Yuan, o rosto de Liu Yu escureceu e todo o seu corpo tremeu de raiva. "Humano, você está me subestimando." Quando ele estava prestes a dar um passo à frente, um Kamen de armadura branca disse: "Liu Yu, você pode ir embora." Liu Yu fez uma pausa e rapidamente se curvou. "Sim, Alteza." Lu Yu olhou para o Kamen de armadura branca e ergueu ligeiramente as sobrancelhas. "Você é o príncipe Yang Qian que aquele cara mencionou?" Yang Qian sorriu orgulhosamente. "É isso mesmo, sou eu." "Humano, você tirou 3 ratinhos de mim da última vez. Eu não esperava te encontrar de novo tão cedo."
Ah, é? Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. Eu também não esperava por isso. Ao lado, Anne olhou para Lu Yuan com curiosidade, depois olhou para Yang Qian e perguntou. Lei Feng, quem é ele? Foram os homens dele que perseguiram Xixi da última vez, explicou Lu Yuan. O quê? Ao ouvir isso, o rosto bonito de Anne ficou frio, e ela olhou friamente para Yang Qian. Então é ele. Yang Qian olhou para Ame, completamente indiferente à sua atitude fria. Outro Kaman, um pouco mais baixo, vestindo uma longa túnica preta e segurando um cajado, ouviu a conversa. Olhou para Lu Yuan, depois para Yang Qian, e disse, Yang Qian, eu não esperava que você encontrasse esse humano nos restos mortais. Sim, Yang Qian assentiu. É realmente uma coincidência. Lu Yuan estreitou os olhos e os avaliou. As auras de Yang Qian e do homem de manto preto eram muito fortes. Eles também estavam no estágio 2, chegando até mesmo ao nível de suzerano. Em todas as ruínas mecânicas de Ayer, centenas de milhões de guerreiros de primeira classe do continente Nuvem Branca haviam se infiltrado, incluindo os poderosos de mais de 10 raças. Cada raça provavelmente teria apenas 2 ou 3 gênios de nível suzerano. Se o número fosse pequeno, a raça poderia nem ter um. Afinal, nem toda geração teria um gênio assim. Lu Yuan não esperava encontrar 2 especialistas geniais de nível suzerano aqui. Vocês estavam nos esperando aqui? Ele perguntou, erguendo as sobrancelhas. Todos os guardas mecânicos da cidade flutuante ainda estavam vivos. Era evidente que esses caras haviam se esgueirado para cá. Além disso, eles se esconderam perto do portão com um precioso tesouro espacial. Estavam claramente esperando por alguém. Quanto a quem esperar? Lu Yuan imaginou que poderiam ser eles. Afinal, Lu Yuan ainda tinha alguma autoconsciência. Nos últimos 5 dias, eles estavam voando ao redor das ruínas mecânicas de Ayer com o urso negro número 1. Muitos guerreiros genéticos provavelmente os tinham visto. Além disso, eles poderiam entrar na cidade flutuante e coletar tesouros sem usar o elevador aéreo. Todos os guerreiros genéticos que entraram nas cidades flutuantes que eles saquearam teriam pensado nisso. Além do comportamento deles, Lu Yuan só conseguia imaginar que eram eles 2. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Yang Qian e os outros olharam para o urso negro número 1 atrás de Lu Yuan e Ame. Os olhos de Yang Qian brilharam de ganância enquanto ele ria friamente. Humano, o que você disse está certo e errado. Estamos esperando por esta aeronave negra. Nos últimos 5 dias, a aeronave negra pousava em qualquer cidade flutuante desocupada para coletar os tesouros nos prédios altos. Inicialmente, pensamos que fosse uma forma de vida mecânica especial da relíquia mecânica de Ayer. No entanto, não esperava que houvesse um guerreiro genético dentro dela. Outro Kaman de túnica também olhou para Lu Yuan e Ame, incrédulo. Humanos, vocês são realmente incríveis. Vocês fizeram os guardas Mesh se autodestruírem e impediram que as aeronaves Mesh os atacassem. Se não me engano, vocês deveriam ter obtido um tesouro precioso que pode controlar os guardas Mesh nesta relíquia mecânica de Ayer, certo? Certo, deixem-me apresentar. Sou Yoshina, o 7º príncipe do Império do Trovão. Lu Yuan estreitou os olhos. 2 príncipes do Império Kaman. Não é de se admirar que eles tivessem genes de tão alta qualidade. Então, você está aqui para nos emboscar? Acha que somos fáceis de intimidar? Humano, Yoshia riu. Se você encontrasse um fracote com um tesouro precioso, você tentaria argumentar com ele. Claro, nós o roubaríamos. Então, ele parou de sorrir e olhou para Lu Yuan. Claro, vocês 2 provaram que são fortes, então podemos ter uma boa conversa. Os olhos de Anne se arregalaram de raiva. Então vocês querem roubar o nosso tesouro? Bandidos! Foi só um sonho tolo. Vocês não conseguem roubá-lo, então querem se comunicar direito. Isso foi demais. Lei Feng, eu quero dar uma surra neles. Lu Yuan também sorriu. Que coincidência. Ame, concordo com você. Não quero me comunicar com eles. DMN, você quer se comunicar conosco depois de nos derrotar? Você quer morrer? Os 2 assentiram, e bonecos mecânicos apareceram ao lado deles.
Eram 12 no total. Cada uma das marionetes mecânicas tinha uma aura poderosa, e todas eram marionetes mecânicas de nível comandante no auge do estágio 2. Uma aura poderosa surgiu e envolveu Kamen. Ao ver essas marionetes mecânicas, as expressões de Yoshia e Yang Qian mudaram. Droga, por que existem tantos fantoches mecânicos? O rosto de Yoshia estava cheio de choque. Os olhos de Yang Qian também estavam arregalados e ele ficou estupefato. Os dois não esperavam ver tantos bonecos mecânicos. Embora ambos estivessem no nível de suzerano, tinham acabado de avançar e ainda não haviam refinado seus genes. Sua força era quase a mesma de uma marionete mecânica de nível comandante aperfeiçoada. Eles conseguiam suprimir um em uma luta corpo a corpo, mas eram 12 lutando contra os dois. Isso ainda era humano. E isso nem incluía os dois humanos de nível suzerano. Yang Qian disse rapidamente: humano. Vamos conversar sobre isso. Nós dois também estamos no nível de suzerano. Com nós 4 trabalhando juntos, podemos caçar em uma área maior, certo? O que você acha? Lu Yuan sorriu. Seu sorriso era radiante. Eu não acho. Com um pensamento, o controle mecânico entrou em ação, e todos os bonecos mecânicos atacaram os dois no primeiro momento. Sentindo o poder aterrorizante, os rostos dos Kamen ficaram feios. Um pedaço de instrumento de metal preto apareceu na mão de Yang Qian. Ele injetou seu poder espiritual no dispositivo de metal e, com um zumbido, um enorme escudo de cristal apareceu e os envolveu lá dentro. Estrondo. Todos os ataques atingiam o escudo, produzindo um rugido ensurdecedor. Uma força aterrorizante surgiu, e as consequências se transformaram em ondas de ar que se espalharam em todas as direções. Rachadura com o único golpe, o escudo de cristal começou a rachar. Ao ver isso, as expressões de Yang Qian, Yoshia e dos outros mudaram. Droga! Não deu para bloquear. São muitos ataques. Yang Qian rugiu. Agora ele estava um pouco arrependido. Ele cometeu um erro. Se não tivesse tentado matar aqueles dois humanos e monopolizar seus tesouros, não teria acabado assim. Yoshia olhou para Lu Yuan e gritou: humano! Somos os senhores da aliança do Rei da Geada Branca. Se você nos expulsar das ruínas, o Rei da Geada Branca também virá atrás de você. O Rei da Geada Branca? Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e olhou confuso para Yoshia. Capítulo 194. Limpeza geral. Atenção dos 3 reis. Isso mesmo, o Rei da Geada Branca. Ele foi um dos 3 gênios de nível rei que entraram nas ruínas desta vez. Se vocês realmente se livrarem da gente, ele com certeza vai arrumar problemas com vocês. Yoshia explicou rapidamente enquanto olhava para a barreira que estava prestes a se quebrar. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. Um gênio de nível rei? Isso fez Lu Yuan pensar em ele. Esse cara também deveria ter genes de nível rei, certo? Lei Feng. O que devemos fazer? Quando Amy ouviu que havia um gênio de nível rei, ela franziu a testa e se virou para Lu Yuan com um olhar questionador. Lu Yuan sorriu. Vamos lutar contra eles primeiro. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, os olhos de Amy brilharam e ela sorriu alegremente. Ela deu um tapinha no ombro de Lu Yuan e disse: exatamente como eu pensava. E daí se o outro lado tem genes de nível rei? De qualquer forma, não tenho medo dele. Vendo que Lu Yuan estava imerso em pensamentos, Yoshia e Yang Qian soltaram um suspiro de alívio, pensando que Lu Yuan os deixaria ir. Ao ouvir que Lu Yuan ainda os estava atacando, os dois arregalaram os olhos e olharam para Lu Yuan, incrédulos. Yang Qian disse friamente: humano, como ousa? Não planeja ir para a cidade flutuante central? Enviaremos a informação para o Rei da Geada Branca. Lu Yuan sorriu e ordenou ao líder mecânico que iniciasse a próxima onda de ataques. Imediatamente, um grande estrondo foi ouvido. O escudo de cristal, que já havia rachado, explodiu instantaneamente. As expressões de Yang Qian e Yoshia mudaram drasticamente. Os dois se entreolharam, e 2 líderes mecânicos apareceram ao lado de cada um deles. Todos vocês, ataquem. Parem-nos. Yoshia ordenou.
Os dois, naturalmente, não estavam dispostos a serem levados embora daquele jeito. De todas as ruínas mecânicas de Ayer, a cidade flutuante central era o maior bolo. Se eles realmente fossem expulsos agora, não conseguiriam obter uma parte. Isso seria uma perda muito grande. Enquanto ainda havia esperança, eles queriam arriscar novamente. A essa altura, Yoshia e Yang Qian não tinham mais esperanças de derrotar Luo Yami. Seu objetivo era escapar. Contanto que o líder autômato conseguisse segurá-los por um tempo, eles teriam uma chance de escapar. Embora ele fosse perder esses 4 valiosos fantoches autômatos líderes, ainda valeria a pena pelos tesouros da cidade flutuante central. Eles já haviam explorado a cidade flutuante antes, então naturalmente obtiveram alguns ganhos com o fantoche líder mecânico. Luo viu que o outro grupo havia efetivamente retirado o fantoche mecânico do líder. Ele não pôde deixar de ficar atordoado por um momento, depois sorriu. Tirando o fantoche de comandante mecânico na frente dele, ele estava falando sério. Uma luz fraca surgiu nos olhos de Luo. Sob a onda de energia espiritual, a máquina operou. No momento seguinte, os 4 comandantes mecânicos que estavam originalmente seguindo ordens e planejando bloquear Luo e os outros pararam de repente e viraram suas cabeças para atacar Yoshia e Yang Qian. O líder dos mechas, que empunhava uma espada pesada, atacou Yang Qian, que estava mais próximo dele. Yang Qian havia planejado recuar a toda velocidade, mas de repente sentiu uma espada brilhar como uma energia espiritual incomparável. Suas pupilas se contraíram e ele se virou para bloquear com a espada. Estrondo. A força poderosa fez Yang Qian dar alguns passos para trás. Quando ele viu que era seu líder mecânico que o havia atacado, seus olhos se arregalaram em choque. O quê? Como isso é possível? Ele consegue controlar até mesmo um líder mecha no estágio avançado do nível 2. Assim como Yang Qian, Yoshia, que originalmente pretendia recuar, também foi forçado a recuar. Ele tinha uma expressão de choque no rosto. Quanto às 4 pedras angulares de Yang Qian e aos 3 subordinados que Yoshia havia trazido, eles já não conseguiram resistir à primeira onda de ataques e foram despedaçados. Os 16 comandantes mecânicos cercaram Yang Qian e Yoshia, enquanto Luo e Yami ficaram à distância, observando os dois em silêncio. Os olhares de Yang Qian e Yoshia percorreram os 16 comandantes mecânicos. Ao pensarem em como foram eles que ajudaram o inimigo, suas expressões ficaram feias. Os dois se entreolharam, então um cilindro preto apareceu na mão de Yang Qian. Injetando seu poder espiritual nele, ele jogou o cilindro na direção de Luo e Yami. Entretanto, antes que o pilar pudesse chegar perto de Luo e Yami, ele foi bloqueado por um comandante mecânico segurando um escudo gigante. O cilindro pousou no escudo de cristal do líder da máquina de escudo gigante, e uma luz azul explodiu. Estrondo. Com uma forte explosão, uma poderosa flutuação de energia espiritual se espalhou junto com o gelo. Todos os líderes mechas estavam cobertos por uma camada de geada branca. Luo e Yami também franziram a testa levemente, sentindo um pouco de frio. Luo sabia sobre este item. Era uma granada de gelo S-22. Seu poder também estava no nível de comandante 2. Após a explosão, também teve um efeito de gelo. Era um produto do edifício alto no centro da cidade flutuante. As granadas de gelo não eram fracas, mas todos os líderes mecânicos tinham um escudo de cristal. A explosão só os fez recuar alguns passos. Foi o gelo na superfície que retardou seus movimentos. No centro do cerco dos comandantes dos mechas centrais, que também era a área central da explosão da granada, um escudo de cristal apareceu ao redor de Yang Qian e Yoshia. Assim que a explosão terminou, eles aproveitaram o momento em que os movimentos do comandante mecânico estavam lentos para sair correndo do cerco. Os dois não foram lentos e, depois de escaparem do cerco, uma pitada de alegria apareceu em seus rostos. Nesse momento, uma luz branca de jade apareceu na frente deles, acompanhada por uma luz de espada extremamente afiada e pela videira roxa e Avenluo que se espalhava.
A luz aterrorizante da espada e a videira roxa distorcida do Eaven Lu fizeram seus rostos mudarem. Capítulo 195. Varredura. Atenção dos três reis. O rosto de Yang Qian revelou uma expressão malévola enquanto ele recebia a luz branca da espada. Estrondo. Sob o barulho do metal, a expressão de Yang Qian mudou e ele deu 2 passos para trás. Uma expressão feia apareceu em seu rosto. Como isso é possível? Em uma colisão frontal, ele era realmente mais fraco que esse humano. Lu Yuan também franziu a testa ligeiramente. Nenhum dos 3 genes da classe suzerano que ele havia registrado havia sido maximizado. Com todo o poder da força do aço negro, ele era apenas ligeiramente mais forte que seu oponente. Como um monstro de nível suzerano, esse cara chamado Yang Qian era realmente muito forte. No entanto, para Lu Yuan, era bom o suficiente para ele resistir a Yang Qian. Nesse momento, vapor subiu dos corpos do grupo de robôs líderes, e o gelo evaporou. Seus corpos recuperaram a agilidade, e todos começaram a atacar Yang Qian e Yoshia, que também estava enredado pela videira roxa de Eaven Lu. Eles ainda poderiam aceitar se fosse apenas uma batalha 1 contra 1. No entanto, agora eram 16 comandantes mecânicos, Lu Yuan e Ami. Eram 18 contra 2. Yoshia e Yang Qian foram atingidos pelos ataques em apenas uma rodada e foram lançados voando ao mesmo tempo, com sangue jorrando constantemente de suas bocas. Aem. Yang Qian bateu na parede do prédio alto e tossiu repetidamente. Ao ver o grupo de líderes mechas se aproximando novamente, sua expressão mudou. No momento seguinte, ele pegou algumas granadas de nível 2 de nível de comandante e as jogou no grupo de líderes mechas. Bum! 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 Ele se virou e saiu correndo. Quando Yoshia, que não estava longe de Yang Qian, viu isso, também pegou algumas granadas e talismãs e os jogou fora. Então, ele também se virou e correu. Enquanto se viravam e corriam, os dois pegaram poções de velocidade e as beberam. Também pegaram amuletos que aumentavam a velocidade e os usaram. Usaram todos os tipos de métodos para aumentar a velocidade em si mesmos, como se estivessem livres. A velocidade deles aumentou bastante. Assim que os dois pensaram que teriam uma chance de escapar, um chiado eletromagnético soou. Num raio de 1 quilômetro, os sorrisos nos rostos de Yoshia e Yang Qian congelaram ao serem envolvidos pelo escudo eletromagnético e usarem vários métodos de aumento de velocidade. Não conseguiram frear a tempo e colidiram diretamente com o escudo eletromagnético. Estrondo. Os dois foram arremessados para trás, jorrando sangue. Suas auras ficaram muito mais fracas. Lu Yuan segurava um cubo branco acinzentado em sua mão, e ainda havia fracas luzes azuis fluindo sobre ele. Ele olhou para Yoshia e Yang Qian, que estavam deitados no chão, e um sorriso apareceu em seu rosto. Já não exploramos mais cidades flutuantes do que você. Acha que consegue escapar com esses itens? Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, as expressões de Yoshia e Yang Qian ficaram ainda mais feias. Eles olharam profundamente para Lu Yuan. No momento seguinte, Yang Qian disse friamente: "Desta vez estamos condenados. Da próxima vez que você estiver no estado da nuvem branca, espero que não nos encontre." Ah, e? Lu Yuan sorriu. "Tudo bem, mesmo que a gente se encontre." Yoshia zombou e não disse nada. Os dois estavam envoltos em uma luz branca. Quando a luz branca desapareceu, seus corpos já haviam desaparecido. Lu Yuan entendeu que eles tinham usado o cristal de fuga. Mesmo que quisesse, ele não poderia impedi-los. Ami ficou ao lado de Lu Yuan e olhou para o lugar onde os dois desapareceram como uma cara de decepção. Que pena. Se ao menos eu pudesse matá-los. Eles devem ter muitos tesouros. Lu Yuan sorriu. Não há pressa. Ainda temos que vasculhar a cidade flutuante central. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Ami de repente pensou em algo e disse: "A propósito, o que faremos com aquele rei da geada branca? Se o outro grupo tivesse gravado o gene de nível rei, não seríamos páreo para ele." Lu Yuan pensou sobre isso e sorriu. "Não tenham medo. Vamos primeiro à cidade flutuante central e daremos uma olhada.
Se conseguirmos entrar, entraremos diretamente e sairemos depois de obter os tesouros. Quem se importa com o rei da Geada Branca e o rei da Geada Negra? E se não conseguirmos o tesouro? Ainda temos o urso negro número 1. Com a velocidade do urso negro, o rei da Geada Branca não conseguirá nos alcançar. Além disso, o urso negro número 1 tem a mesma defesa e poder de ataque de um Lorde superior de nível 2, então a autoproteção não deve ser um problema. Lu Yuan pensou por um momento e respondeu: parece que sim. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Amy pensou por um momento e sorriu. Na verdade, Lu Yuan tinha outra maneira que não havia contado a Amy. Isso era para abalar as pessoas. Com base no entendimento de Lu Yuan sobre Yi, ela também deveria ter herdado os genes de um rei. Talvez ela também tenha sido um dos 3 reis prodígios. Se Yi veio ajudar, ele não deveria ter que se preocupar com o rei da Geada Branca. O único problema era que, embora o relacionamento de Lu Yuan e Yi não fosse ruim agora, era apenas bom. Ainda era incerto se Yi o ajudaria a lidar com um gênio do mesmo nível que ela. Talvez Yi e o rei da Geada Branca fossem bons amigos. Isso não era impossível. Portanto, Lu Yuan decidiu dar uma olhada na cidade flutuante central primeiro. Tudo bem, vamos explorar os prédios altos desta cidade flutuante primeiro e depois continuar voando na direção da cidade flutuante central, Lu Yuan disse com um sorriso. Os olhos de Amy brilharam de expectativa. Toda vez que ela explorava a cidade flutuante, era uma ocasião feliz para ela. Na área central das ruínas mecânicas de Ayer. A área central era diferente da área externa. Todas as proteções mecânicas na área central estavam no estágio 2, e sua resistência era muito maior